Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão da FUVEST sobre temperatura de ebulição de haloalcanos. E os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são fórmula estrutural, cadeias carbônicas e propriedades físicas dos compostos orgânicos. Mas, antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal, e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. O gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição de bromoalcanos, de fórmula geral, CnH2n+1, Br, para diferentes tamanhos de cadeia carbônica. Então, nessa fórmula geral, o que é o N? O N é o número de carbonos. Então, se eu tenho um carbono, quantos hidrogênios eu vou ter? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 e 1 bromo. Então a fórmula molecular seria CH3Br, ok? Se eu tivesse apenas um carbono. Continuando aqui, considerando as propriedades periódicas dos halogênios, que ele deu aqui, a família dos halogênios, os elementos aqui do grupo 17 da tabela periódica. É claro que ainda faltaram o astato aqui embaixo, mas os principais halogênios aqui usados na química orgânica vai do flúor até o iodo. A alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico de temperatura de ebulição versus tamanho da cadeia carbônica para os fluoroalcanos e para os iodoalcanos nós vamos ter aqui nas alternativas gráficos para fluoroalcanos e para iodoalcanos. Então, nos gráficos que vão vir, os quadradinhos eles vão representar os fluoroalcanos e as bolinhas escuras vão representar os iodoalcanos, variando de 1 carbono até 5 carbonos, tanto para os fluoroalcanos quanto para os iodoalcanos. Então, o que ele quer mesmo? Que a gente analise o comportamento dos compostos com flúor e dos compostos com iodo. E agora, analisando as estruturas. Então, eu fiz as estruturas até 5 carbonos para os bromoalcanos. Então, apenas com um carbono, e a gente vê que a fórmula geral ela funciona. Então, se eu tenho um carbono, hidrogênio era 2N mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. São 3 hidrogênios e o bromo. Para um carbono, o ponto de ebulição do bromo metano é aproximadamente aqui 0 graus Celsius. Com 2 carbonos, nós temos aqui aproximadamente 40 graus Celsius. Para 3 carbonos, para 4 carbonos, e para 5 carbonos. Então, aqui o número de N's é a quantidade de carbonos e no eixo Y nós temos os pontos de ebulição, as temperaturas de ebulição, ok? Quando a gente analisa aqui, todos os compostos têm bromo. Só que, a partir de 3 carbonos, o bromo pode estar na posição 1 ou na posição 2. Com 4 carbonos, o bromo pode estar na posição 1 ou na posição 2 e eu tenho compostos diferentes. E com 5 carbonos, eu posso ter o bromo no carbono 1, o bromo no carbono 2 e o bromo no carbono 3, e seriam ainda compostos diferentes, seriam isômeros. A partir de 3 carbonos, eu tenho isômeros de posição do bromo, como vai acontecer para o flúor, como vai acontecer também para o iodo. Mas o que nós estamos analisando aqui não é a posição, é como isso aqui vai afetar o ponto de ebulição. Então, o que eu vou ter? Em todos os compostos, vai ter uma metila e um bromo. Todos os compostos têm uma metila e um bromo. Uma metila e um bromo. Uma metila e um bromo, uma metila e um bromo. A partir de 2 carbonos, o que eu começo a somar? Bom, o carbono tem 12 gramas, cada hidrogênio tem 1 grama, então eu tenho 2 hidrogênios, então eu somo mais 2 gramas, então cada CH2 que entrar, eu somo na massa da molécula, além da massa da metila e do bromo, eu somo 14 gramas. Então aqui, como tem 2 grupos CH2, eu vou somar, além da massa da metila e do bromo, eu somo 28 gramas. Aqui, como são 3 CH2, eu somo 14 vezes 3, somo mais 42 gramas. E com 5 carbonos, eu estou colocando 4 grupos CH2. Então, eu coloco mais 56 gramas além da massa da metila e do bromo. Então, aqui, o que vai causar esse aumento linear e crescente no ponto de ebulição dos bromoalcanos é o aumento da massa molar da molécula, tá? Porque todos vão ter aqui uma interação
dipolo permanente e dipolo permanente. Como o bromo é mais eletronegativo do que o carbono, o bromo vai ter uma carga parcial negativa, por ser mais eletronegativo. Então, o carbono vai ser um átomo que vai ter uma carga parcial positiva, por ser menos eletronegativo do que o bromo. Isso vai acontecer tanto para os compostos de flúor, quanto para os compostos com iodo. Eles são mais eletronegativos do que o carbono também, então os halogênios aqui vão ser os compostos que vão ter a carga parcial negativa e o carbono vai ser o átomo que vai ter a carga parcial positiva. Aqui não tem uma diferença de interação intermolecular. Eu não estou comparando o composto que faz interação dipolo induzido com dipolo permanente. Não. O fator que vai fazer essa tendência de aumento nas temperaturas de ebulição é justamente o aumento da massa molar da molécula. A gente espera isso também para os compostos com flúor e também para os compostos com o iodo. Então é isso que a gente deve esperar dos gráficos que virão nas alternativas. Uma tendência crescente, porque eu estou aumentando o número da cadeia, então eu estou aumentando a massa molar, e que ela seja linear. Essa é a tendência esperada nas alternativas. Então vamos analisar aqui. Aqui vem a primeira alternativa. Então os compostos com flúor são os quadradinhos de fundo branco e os compostos com iodo são as bolinhas de fundo escuro. Essa é a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. E aí, quando a gente começa a analisar alternativa por alternativa, nós podemos ver que a alternativa A não faz sentido. Ela não tem essa tendência crescente e linear que a gente espera. Os fluoralcanos eles estão lineares, porém eles estão decrescentes. Então, aqui não faz sentido. E os iodoalcanos, que são as bolinhas escuras, elas não estão lineares. A alternativa A está fora, está descartada. A alternativa B faz sentido, ó, crescente e linear, tanto para os iodoalcanos quanto para os fluoralcanos. A alternativa C é uma possível resposta. A alternativa D, embora os iodoalcanos estão crescentes e lineares, os fluoroalcanos eles estão lineares, porém decrescentes. Então, não faz sentido C, por enquanto, nem a A, nem a D. E a E faz sentido, é uma possível resposta. Então, vamos tirar esses dois aqui. Agora, quando a gente analisa mais de perto a alternativa B, porque o que sobraram são três crescentes e lineares, então só pode ser uma alternativa. Aqui, beleza, está crescente linear, tanto para os iodoalcanos quanto para os fluoroalcanos. Porém, como os compostos com iodo vão ter uma massa molar maior do que os bromoalcanos, o que a gente espera? Que os compostos com iodo eles tenham uma temperatura de ebulição superiores à temperatura de ebulição dos bromoalcanos. E aqui, os iodoalcanos, eles começam com o carbono, ele já está abaixo da temperatura de ebulição do bromo. Então, a alternativa B está fora por causa disso. Aqui nós teríamos que ter os iodoalcanos começando numa temperatura de ebulição superior ao dos bromoalcanos. Então, a B está fora. Aqui, alternativa C, ele está mostrando que os compostos com flúor, os fluoroalcanos, apresentariam temperaturas de ebulição superiores às do iodoalcano. E isso aqui está errado. A massa atômica do flúor é menor do que a massa atômica do iodo. Então, como a massa atômica do iodo é superior à do flúor, os fluoroalcanos teriam pontos de ebulição inferiores aos do iodoalcano. E aqui está ao contrário. Ele colocou os compostos com flúor, os fluoroalcanos, tendo temperaturas de ebulição superior aos do iodoalcano. E isso aqui está errado, ok? A massa molar aqui com compostos de flúor, eu vou somar 18,99 gramas. Os compostos com iodo, eu vou somar 126,9 gramas. Então, os compostos com iodo terão massas molares superiores aos dos fluoroalcanos. Então, as temperaturas de ebulição dos compostos com iodo são superiores às do fluoroalcanos. E outro fato,
ambos compostos, tanto com flúor quanto com iodo, eles estão abaixo da temperatura de ebulição dos compostos com bromo. Então, mais um motivo para C estar fora. Então, só nos sobrou a alternativa E, e ela está correta. Os compostos com iodo, eles estão com temperaturas de ebulição superiores às temperaturas de ebulição dos compostos com bromo. Eu fiz um recorte aqui e joguei nesse gráfico aqui para a gente fazer uma análise. Olha como casa. Então, aqui são os compostos iodo-alcanos, aqui os fluoroalcanos e entre eles, ó, entre o flúor e o iodo está o bromo. Então, entre os compostos com iodo e os compostos com flúor, tá os compostos com bromo. Isso aqui faz todo sentido, ok? Então, a alternativa correta mesmo é a alternativa E. E ele não colocou nada do cloro, mas o cloro teria a mesma tendência, ó. Aqui não tem um espaço tão grande. Por quê? Porque esses caras estão seguidos. Só que esse espaço que está sobrando aqui, ó, esse espaço maior, é onde entrariam os compostos com quem? Os compostos com cloro. Os cloroalcanos entrariam aqui. Você vê que há uma tendência de aumento de ponto de ebulição crescente para todos, uma tendência linear também, conforme você vai aumentando o tamanho da cadeia carbônica. A cadeia carbônica ela vai aumentando, a massa molar, consequentemente, aumenta, e cada vez você vai ter que fornecer mais energia para fazer com que esses compostos passem do estado líquido para o estado gasoso. A alternativa correta é mesmo a alternativa E, segundo o gabarito da FUVEST. Uma questãozinha interessante da FUVEST, trata aqui das propriedades físicas dos compostos orgânicos, que é um assunto que é bem cobrado em vestibulares, né? No Enem cai questões sobre esse assunto, no ITA cai questões sobre esse assunto, na FUVEST, na Unicamp. É um assunto bem cobrado em vestibular. Então, se você está se preparando para fazer uma prova, você tem que estudar aí as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Você tem que conhecer as interações intermoleculares de polo induzido, dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo permanente, que é chamada também de dipolo-dipolo, as ligações de hidrogênio, interações íon-dipolo também são cobradas, é um assunto importante. Então me digam aqui embaixo o que vocês acharam dessa questão, se conseguiriam fazê-la de uma outra forma ou seguiriam essa mesma linha de raciocínio. Então vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem dentro do estudo da química. Essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!